Boa tarde a todos, José Antônio, psicólogo, e hoje eu vou trazer aqui para debate um texto que eu preparei há muitos anos sobre um filme que marcou época, e é um filme que na realidade é um filme, eu diria, de importância eterna, tamanhas as questões que ele levanta. As abordagens são múltiplas, conforme vocês vão poder ver. Então o texto, eu basicamente vou ler para não me perder, e de vez em quando farei alguns comentários à parte. O Anjo Exterminador, uma visão existencial. Começo assim: em um conhecido filme de Woody Allen, Meia-Noite em Paris, o genial diretor transporta o protagonista do filme da Paris atual para a Paris da década de 1920, onde fervilhavam muitos dos maiores talentos daquele século, tais como os pintores Pablo Picasso, Salvador Dalí e Man Ray, os escritores Ernest Hemingway e F. Scott Fitzgerald, o compositor Cole Porter e o cineasta Luiz Buñuel. Em um dado momento, o protagonista do filme, A Meia-Noite em Paris, lança ao então jovem Buñuel a seguinte provocação: por que você não faz um filme reunindo todos os personagens em uma sala da qual eles não conseguem sair? E Buñuel, intrigado, responde: mas por que eles não conseguem sair? Esse é o argumento do filme, O Anjo Exterminador, que o diretor viria a realizar em 1962. Esse ano é emblemático. Buñuel tornou-se conhecido ainda naquela década de 20 ao realizar, juntamente com Salvador Dalí, o filme Um Cão Andaluz, uma obra bastante representativa de um movimento artístico e literário iniciado em Paris e que foi denominado surrealismo. Uma pausa aqui, quando eu falei em 1962, esse ano ficou marcado por um confronto quase final e definitivo para a humanidade entre os Estados Unidos e então União Soviética, por conta de uns mísseis soviéticos que estavam instalados em Cuba e que os Estados Unidos resolveu que não aceitaria mais aquilo, e o mundo quase foi levado a uma guerra nuclear, provavelmente com a extinção da humanidade. Felizmente, no último instante, os líderes de então, Kennedy nos Estados Unidos e Khrushchev, tiveram o bom senso de chegar a um acordo e terminou aquela ameaça, que era realmente a guerra quente. Bem, o surrealismo ou superrealismo, que teve como seu mentor e principal líder o poeta e crítico André Breton, foi fortemente influenciado pela teoria psicanalítica de Sigmund Freud e enfatiza o papel do inconsciente na atividade criativa. Outra influência exercida sobre o movimento foi a do marxismo. O surrealismo teve como um de seus objetivos produzir uma arte que se pretendia liberta das exigências da lógica e da razão, indo além da consciência cotidiana e visando expressar o mundo do inconsciente e dos sonhos. Aí é Freud puro. Os surrealistas repudiaram a chamada ditadura da razão em valores burgueses, como pátria, família, religião, trabalho e honra. Contra esses valores, a nova ordem se valeria de recursos como o humor, o sonho e a contralógica para libertar o homem de sua existência utilitária, subvertendo as ideias de bom gosto e decoro. Na arte surrealista, seja nos quadros de Picasso e Salvador Dalí, seja nos filmes de Luiz Buñuel, não há lugar para a ordem, a lógica, a explicação racional, o fechamento. Ela é aberta, deve ser apreendida pelos sentidos, pois nela o real é tão verdadeiro quanto o real. O sonho e a realidade são vasos comunicantes, como prega o manifesto escrito por André Breton. Extremamente perspicazes são os comentários sobre Picasso emitidos por Kafka. Ele próprio, Kafka, autor de uma obra literária com traços surrealistas. Então, o tradutor e comentador Modesto Carone escreve um pensamento do Kafka, abre aspas:
Ele, Picasso, apenas registra as deformidades que ainda não penetraram em nossa consciência. A arte é um espelho que adianta como um relógio. E nesse ponto, Kafka sugeriria que Picasso estaria refletindo alguma coisa que um dia seria o lugar comum da percepção. Não as nossas formas, mas as nossas deformidades. O Exterminador, o filme é praticamente todo rodado em ambiente claustrofóbico. Cerca de 20 convidados, saindo de uma ópera juntamente com o casal anfitrião, chegam a uma grande mansão para um requintado jantar, após o qual se dirigem a uma sala de estar da qual não conseguem sair. Muitos dos elementos do surrealismo encontram-se presentes nesse filme, assim como em tantos outros do diretor. Lá encontra-se a feroz crítica à burguesia, um posicionamento marxista, retratado em personagens impostados, arrogantes, hipócritas, destituídos de solidariedade. Na medida em que os dias e as noites vão se passando, esses personagens, sob a pressão psicológica do íntimo convívio a que se autoimpuseram, e privados até mesmo de comida, vão perdendo seu verniz de civilização e mostrando sua face mais sórdida. Em um crescente conflito entre si, eles descobrem como os três condenados ao inferno, no texto Huis Clos, traduzido em português como Entre Quatro Paredes, do filósofo especialista Jean-Paul Sartre, que o inferno são os outros. Sem uma explicação para a insólita condição em que eles próprios se colocaram, buscam o culpado. Seria o anfitrião que os teriam conduzido àquela condição e por isso deveria ser executado? A salvo da ignomia, foi colocada a criadagem, que numa espécie de premonição do que iria acontecer, decide, pouco antes do início do jantar, e sem qualquer explicação aceitável, abandonar o serviço. Fica apenas o submisso mordomo, uma espécie de pelego de seus patrões. Aqui transparece uma simpatia de Buñuel com as classes menos favorecidas. Assim como na cena final em que a polícia surge distribuindo pancadas à torta e direita no povo nas ruas. O surrealismo, a falta de explicação lógica, está em muitas cenas. A mão solta que se move pelo chão da sala, o braço de um morto que se projeta para fora de um compartimento, uma mulher que guarda 2 patas de galinha em sua bolsa, um urso que vaga pela mansão, uma mulher que atira uma pedra quebrando uma vidraça, etc. E há um momento, esse é um ponto importantíssimo, e há um momento em que um dos personagens, uma outra mulher, se dá conta de que, após tantos dias confinados, ocupando aleatoriamente inúmeras posições na sala, eles encontram-se exatamente na mesma posição em que a inusitada situação principiara. Ela pede a todos que permaneçam onde estão e que uma das convidadas volte a tocar ao piano a mesma obra que executara pouco antes que o encanto se apoderasse de todos. E pede ainda que o diálogo subsequente ao término da execução seja repetido exatamente como ocorrera. É uma situação que nos faz recordar a teoria do eterno retorno de Nietzsche. A magia então se desfaz e todos já podem sair livremente. E saem apenas para se verem, ao final da película, novamente confinados em uma igreja ao término de uma cerimônia religiosa. Até mesmo o próprio padre e seus assistentes se sentem impedidos de deixar a igreja. A religiosidade e a hipocrisia da instituição religiosa estão sempre presentes no filme, através das imagens, de cantos gregorianos, de apelações a Cristo, apenas em momentos de aflição, do badalar de sinos a chamar as ovelhas, os cordeiros de Deus para a igreja. Resta a grande pergunta: por que as pessoas sofrem, até morrem, mas não conseguem sair de um local onde as portas estão abertas? E até mesmo as pessoas que estão aglomeradas fora da mansão não conseguem entrar. Deixaremos de lado uma possível variedade de explicações psicanalíticas, como a pulsão de morte, marxistas, e partiremos do comentário do próprio Buñuel em sua autobiografia. Segundo ele, o seu filme abre aspas, é um estudo sobre a vontade. O que faz alguém caminhar para alguma direção ou mover um braço, por exemplo? Os personagens querem passar pela porta, mas parece que simplesmente se esqueceram como se faz isso. Uma abordagem existencialista teria um entendimento diverso.
Segundo Sartre, o homem está condenado a ser livre. Ele é livre em quaisquer circunstância para fazer suas escolhas e ser responsável por elas. Se os personagens decidiram não cruzar os umbrais da sala que os confinava, foi por sua própria escolha, não porque se haviam esquecido de como fazê-lo ou por outra razão qualquer. Se decidiram ficar e continuar na sala com todo o sofrimento que isso lhes trazia, sem que houvesse qualquer impedimento concreto para delas se libertarem, foi porque assim escolheram. E quando naquele momento do eterno retorno decidiram sair, foi novamente por ter interpretado que a volta àquelas exatas circunstâncias que os haviam paralisado era agora inversamente o sinal de que estavam livres para sair. E por fim, novamente escolheram não sair da igreja após a missa, sem que, uma vez mais concretamente, nada os impedissem de fazê-lo. Agora permanece outra questão: por que optaram pelo sofrimento e repetiram a mesma escolha após ter experimentado suas agruras? Isso, longe de configurar um comportamento absurdo, apenas exibe um modo de ser, no dizer de outro filósofo existencialista, Martin Heidegger, dentre tantas outras possibilidades abertas ao homem, permanecendo numa condição de restrição de liberdade. Para o existencialista, opta pelo sofrimento todo aquele que inventa justificativas, inculpando o outro para persistir em situações adversas, em um emprego torturante, em uma relação conflituosa, na adição a drogas, etc. E opta pelo sofrimento extremo, sua autoaniquilação, a própria humanidade, quando persiste em suas guerras na incessante destruição da natureza para satisfazer os seus caprichos. A escolha do sofrimento é algo demasiadamente humano. Para terminar, eu me lembro que uma brincadeira, uma piada que as plateias faziam, inclusive foram retratadas no jornal na época, nas sínteses sobre o filme, as pessoas, na hora de sair do cinema, brincavam com os outros: será que nós vamos conseguir sair do cinema? A coisa realmente foi muito forte. E, como eu disse, esse é um filme eterno. Ele, diversas correntes filosóficas, políticas, psicológicas e por aí afora vão continuar tendo leituras diferentes. Ele é uma obra de um gênio e cada um fará a leitura que bem quiser entender. Eu estou aqui apenas trazendo uma provocação. Eu sei lá porque as pessoas não saíam. Sartre e Heidegger diziam que isto era uma livre opção deles. E eu tenho o maior respeito por esses filósofos. O que vocês acham? Obrigado. Tem uma outra questão com relação ao momento, né, da prisão dentro da casa, que ao mesmo tempo em que eles não conseguem sair, embora a porta estivesse aberta, mas do lado de fora tem polícia, se não me engano tinha bombeiro, né, tinha uma multidão, acho que tinha parente deles também, não é isso? Eles não conseguiam entrar. Que também não entravam pelo mesmo motivo, mas ninguém ia lá abrir a porta. A porta estava verdadeiramente aberta. A porta estava aberta. Então você tem um paralelo onde pessoas estão presas e pessoas estão, aspas, soltas, livres. Eu lembro de um livro do Zygmunt Bauman, que ele vai falar até daqui de São Paulo, com essa questão dos lugares de sociedade, guetos, etc, etc, né? Então ele diz que construíram um condomínio em São Paulo e que nesse condomínio tinha tudo que a pessoa precisava para não ter que sair do condomínio, emprego, etc, etc, etc. Então tem esses que estão dentro do condomínio e os que estão do lado de fora. Ele coloca isso como um ponto de vista. Porque para quem está do lado de fora, quem está preso é quem está no condomínio. Sim. Para quem está dentro do condomínio, quem está de fora, evidentemente, é a população. Mas eles estariam presos porque lá o entendimento de quem está no condomínio é que ele ali tem a liberdade. Porque ele tem ali o local de trabalho, tem tudo, como se fosse uma cidade, né? Mas na verdade ele está num condomínio fechado, ilhado. Então, para mim fica uma coisa também bem parecida com essa história. Quem está dentro, se bem que no filme, quem está dentro sente todas as amarguras daquilo ali, né? Mas, por outro lado, quem está fora tem angústias enormes, porque tem parente de quem está lá dentro, tem polícia, e é uma situação que eles não conseguem solucionar, eles não conseguem abrir a porta. Né? Então, acho que tem muito dessa coisa do que é o surrealismo, seria mais ou menos, grosseiramente, uma subversão do real. Quando você falou do tempo no texto, né? Sim.
Então aquele quadro do Dalí, você vê que ele pega uma coisa que é concreta, que é o tempo, um relógio que marca o nosso tempo cronológico, né, aqui na Terra, e ele bota aquilo metade em cima da mesa e metade derretido. Sim. Quer dizer, ele derrete um relógio derretendo o tempo como se esse tempo fosse possível ser derretido. Sim. Né? Porque ele não é. Então, uma outra coisa que me chamou muita atenção no filme foi isso. Uns que não conseguem sair, outros que não conseguem entrar. E eles não conseguem se relacionar para solucionar um problema. Trazendo isso para o dia de hoje, interessantíssima essa história aí do Bauman que você trouxe. Quando a gente vê que, por medo da extrema violência dos dias atuais, em cidades como o Rio de Janeiro, e cada vez mais se constroem condomínios fechados, com câmeras, com guardas privadas, muralhas, cercas eletrificadas para as pessoas ficarem lá dentro. Eu já tinha pensado nisso. Na realidade, quem é que está preso? São aqueles que se escondem, como a Toca do Kafka, texto que eu já publiquei no fanzine passado. Quem é que está preso e quem é que está solto? Depende do ponto de vista, né? São aqueles que estão lá fora, que se consideram livres do seu direito de ir e de vir, ou aqueles que só eventualmente saem por necessidade daqueles grandes condomínios onde eles têm tudo. Eles fazem o home office, aquele trabalho em casa, eles têm tudo, entregadores que levam comida, eles têm televisão, tem tudo ali dentro, eles têm quadras de tênis, de futebol e tudo mais, e as crianças nascem dentro daquele ambiente absolutamente restrito, lato sensu, né? Quem é que está livre? Quem é que está preso, né? Então isso me lembrou muito agora a Toca do Kafka, que aliás o Kafka não era diretamente rotulado de surrealista, mas o que ele tem de surrealista é uma coisa impressionante. E isso daí é a Toca, né? É a Toca. Só que o bicho lá não saía por medo. Aqui fica a pergunta, por que eles não saem? Por que eles não saem? A diferença é essa. Por mais surrealista que o Kafka frequentemente era, nesse ponto, pelo menos ele não era. Havia uma razão objetiva, que era o medo. Aqui, qual a razão? Para o Sartre e para o Heidegger é tranquilo. Podia, tudo é contingência. Podia ser de um jeito, podia ser de outro. Bem, novamente volto à pergunta aos intérpretes do Buñuel. Cabe uma psicanálise. Estamos aqui com a psicóloga, mestre em psicologia de linha psicanalítica, e é uma dileta cunhada Andréa de Carvalho. Andréa de Carvalho, para não confundir com a outra Andréa, psicóloga que esteve aqui há algum tempo. É uma pergunta para ficar aberta. Por que eles não saem? É importante deixar isso aberto mesmo. E eu, não só o filme, mas quando você escreve, pontuando algumas questões lá do filme, né, ouvindo você nessa leitura, várias outras questões me foram também abrindo. Uma logo no início quando fala, né, você aí no seu texto fala da questão que as pessoas ali dentro daquela casa, dentro daquela mansão, o convívio, tantos dias naquele confinamento, até tendo, né, já escassez, inclusive, de alimentos. Aí uma questão que me vem, né? Como é que as pessoas reagem diante das privações, em momento e período de privação? Já é uma questão. Né? Uma outra questão, logo quase no final do texto,
quando uma mulher pede para que a outra volte a tocar no piano e tocar exatamente a mesma música, né? Marca a posição, a mesma posição que as pessoas estavam. E naquele momento se desfaz aquele encantamento. Uma outra questão é possível essa repetição, voltar ao mesmo lugar, ter a mesma experiência anterior? Para mim isso é da ordem do impossível. E ali, tanto o filme parece mostrar isso, que eles saem daquela casa. Algo ali se desfaz quando eles se dão conta de que estão repetindo ali a cena, a posição, a música, o próprio diálogo, mas eles saem dali e repetem uma situação quando eles também não conseguem sair da igreja. Então, o que é isso que faz com que, né, o sujeito esteja sempre repetindo? São várias questões, eu acho que aí é para deixar aberto mesmo, não é para responder. Eu acho que a grande provocação mesmo do filme é levantar essas questões, levantar isso que causa angústia, porque não é um filme, né, que se saia, que acabe de assisti-lo e se saia bem confortável dele, não. Ele causa realmente muita angústia para aquele que assiste, de se interrogar mesmo, mas por que eles não saíam daquele local? Porque não. E quando conseguem sair, tem um aprisionamento num outro lugar. Então esse movimento de estar sempre repetindo. Então são pontos bem interessantes que falam do próprio movimento mesmo do sujeito, da própria, né, digamos, da própria existência humana, e deixar isso como uma provocação, mais do que tentar dar uma resposta, fechamento. Um fechamento, acho que é para deixar mesmo aberto. Estou de pleno acordo. E quando você está falando na repetição, é impressionante como a gente vê tantas pessoas, e nós mesmos nos pegamos, repetindo comportamentos que definitivamente não são comportamentos inteligentes, vamos dizer assim, na falta de uma palavra melhor, comportamentos destrutivos. E hoje, particularmente, se você olhar para a sociedade como um todo, é uma repetição, uma palavra que eu uso frequentemente, uma falta de reflexão. As pessoas entram num frenesi e que pegam um determinado caminho e seguem naquele caminho sem questionar se aquele caminho ainda é válido ou não. E muitas vezes não se dão conta de que estão repetindo. Não se dão mesmo. Não se dão mesmo, né? Então, aqui, exatamente, é uma coisa aberta. Você interprete do jeito que quiser, né? O Manuel, evidentemente, ele era chamado de o bruxo, porque ele era extremamente iconoclasta. Embora ele bote elementos de várias correntes de pensamento, aí, na realidade, ele era Buñuel, uma figura única no cinema. E quando você também fala aí no artigo, citando esse movimento do surrealismo, que rompe com uma determinada ordem, rompe com uma determinada lógica, e não que rompa e não tenha nada nesse lugar, né? Simplesmente se trata de uma outra lógica, de uma outra ordem, porque isso que parece ser totalmente sem sentido, alguma significação traz. Sim. Então não é algo que não é um rompimento pelo rompimento, não, porque nessa lógica algo aí também aparece. Nesse rompimento de uma ordem, de uma lógica, alguma outra surge daí, não fica sem. Tem uma outra questão também, que é o seguinte, né? A gente sempre, quer dizer, pelo menos eu sempre vejo sob um ponto de vista de que
eles estão presos e as coisas estão se repetindo. Mas, por outro lado, também é o seguinte, eles estão presos dentro de uma casa que a porta está aberta. Como eu disse anteriormente, eles não saem, os que estão fora também não entram. Mas tem uma outra situação no filme que é o seguinte, eles ficam dentro dessa casa, eles não conseguem sair da casa. Mas eles lá dentro, eles buscam bravamente, heroicamente, sobreviver. Chegam a fazer fogueira dentro da sala. Tem um momento em que a água começa a ficar escassa, eles começam a quebrar a parede, não é isso? Para descobrir um encanamento, para poder pegar as gotas da água. Tem uma parte assim, não tem no filme? Eu não me lembro desse detalhe. Tem. E tem uma cena em que um tenta fazer um assédio sexual numa mulher que estava deitada lá. Isso. E, bom, aí acabam sacrificando uma ovelhinha ali para... E tem uma discussão sobre a questão dos bichos, né? Mas ele diz que precisava sacrificar porque era a sobrevivência deles. Então, o que me leva a entender isso? Quer dizer, qual é o contraponto que eu quero colocar aqui? Eles estavam presos dentro de uma estrutura, mas será que eles se entendiam presos dentro de si? Porque uma coisa é eu estar preso numa cadeia. Eu estou preso numa cadeia, eu sou livre. Mas uma circunstância social, legal, política, seja lá o que for, me colocou dentro de grades mesmo, de cadeia, prisão mesmo. Mas eu sou livre. Então eu estou ali dentro, um exemplo disso aqui, só para ilustrar, Mandela. 27 anos de cadeia e foi lá que ele se transformou. Foi lá que ele se libertou. Perfeito. Né? Então, eu vejo ali um grupo de pessoas com garra para sobreviver, e eu não sei se eles se entendem como homens livres, e que o que os aprisiona nada mais é do que paredes, portas, instituições e estruturas. Porque eles lutam heroicamente pela sua sobrevivência, senão eles de repente se entregariam pela dificuldade dele. E aí você vê o seguinte, quando finalmente eles conseguem sair, eles livres da prisão ali, das paredes e da porta, e eles vão por vontade própria, por não serem interiormente livres, donos de sua decisão, de sua vontade, de seus desejos, eles vão para uma outra prisão. E essas prisões são sempre instituições, porque embora ali fosse uma casa, mas aquela casa estava muito mais para instituição do que para um lar, né? Com certeza. Então, eu não sei se seriam duas coisas. Né? Uma coisa é eles estarem presos institucionalmente dentro de uma casa e ao mesmo tempo eles se entendendo como pessoas livres. Por quê? Por que eles se entendem como livres? Porque eles lutaram pela sobrevivência e não se entregaram facilmente à situação de até, sei lá, depressão, qualquer coisa nesse sentido. Quer dizer, se eles são livres, eles livres, e entender que aquela prisão, porque se eles se entendessem livres, eles abririam a porta, creio eu. Não, então, talvez duas prisões, uma institucional e a outra a própria prisão do sujeito, da pessoa, de ele se sentir livre sem saber que ele é preso. Mais ou menos, a caverna de Platão. Uma diferença que na caverna de Platão as pessoas estão lá na caverna, mas estão acorrentadas. Um consegue sair e ver a verdade, e volta. E ele tem a dificuldade de dizer para as pessoas que aquilo que eles estão vivendo nada mais é do que uma fantasia, uma irrealidade. A realidade está lá fora. Agora, os outros não podem sair porque estão acorrentados. Sim. Acorrentados mesmo, né? Agora, essa corrente lá do Platão, da caverna de Platão, pode ser metafórica também. Pode ser. Pode ser metafórica. Então o cara está ali, ele acha que para ele é aquilo ali, o universo, a vida, o verdadeiro é aquelas sombras que ele está vendo e aqueles murmúrios que ele escuta. Então, não sei, de repente pode ser duas prisões. Uma prisão subjetiva, uma prisão dentro daquilo, que aí você poderia ter como uma prisão só, e o outro é o fato do cara estar preso, mas ele se sente livre. E é uma condição externa que não permite que ele saia daquele lugar, daquela casa. Bem, isso, normalmente, você está falando da questão do livre-arbítrio, que para mim é a questão fundamental da filosofia. Né? E você falou, me lembrei perfeitamente da peça do Sartre, que eu assisti uma representação aqui há uns 10 anos,
essa entre quatro paredes, são duas mulheres e um homem que estão no inferno. E lá não, na peça do Sartre não tem chamas, não tem tortura, não tem nada. Eles ali e um agredindo o outro. Eles não aguentam mais aquela coisa. Daí o inferno, o personagem, o masculino, diz, os infernos são os outros. Né? E há um determinado momento, esse aqui me lembrou bastante, é que o valete, o diabo nunca aparece o valete, o criado do diabo. Ele vai lá e abre a porta. Eles saírem, eles não saem. Eles não saem. Impressionante como eu me lembrei agora. Eles continuam ali sofrendo para o resto da eternidade. E o personagem masculino, cadê as fornalhas? Cadê? Eu não aguento mais, cadê o fogo? Aí, num desespero, ele diz, agora eu entendi, o inferno são os outros. A célebre frase do Sartre. Né? Novamente, a questão da liberdade. Né? Abriu e eles não saíram, estavam sofrendo terrivelmente ali dentro. Não saíram. E, não saíram por quê? E não se trata de um esquecimento, se eu não me engano, foi isso, né? O próprio Buñuel diz isso, mas o Sartre diz que não é isso, não. Então não se trata, não se trata de um esquecimento, não é que de tenha como esquecido fazer, como fazer isso, para sair, não. Longe disso, não é? Eles sabem que podem, sabem como sair, mas algo no exercício do livre-arbítrio, eles não saem. O Heidegger diz também, né? Uma contingência, podia sair ou não sair. Eu já acho que Freud veria de outra maneira. Não é da ordem também de uma contingência, mas tem algo ali que impede, né? E é particular. Sim, sim. Ali é muito particular, embora esteja um grupo aprisionado naquela casa, mas o que faz com que cada um se mantenha ali, nesse aprisionamento, nessa captura, é bem particular. Né? Aí fala de das amarras, das marcas que cada um traz, gente. Sim. Que no grupo tem um outro dispositivo, tem um outro mecanismo que faz com que isso ganhe força num grupo. Mas tem porque um poderia sair, o outro ficar, mas tem algo que é para cada um mesmo, né? Onde cada um está capturado, na sua própria estrutura, constituição, qual é o ponto de captura para cada um. Uma outra coisa também é o seguinte, né? Até que ponto, né, o cara está... Ou seja, como é que o cara está naquela prisão ali? Porque eu posso, de repente, por uma questão de acreditar em alguma coisa, eu acredito tão profundamente, tão enraizadamente numa determinada coisa, que eu acho que aquilo que eu acredito é correto, e aquilo que eu acredito é a minha vontade, é o meu desejo, vou dizer até a minha fé. Tá? Então, se eu tenho essa crença, onde eu estiver eu sou livre, porque eu tenho aquilo que eu acredito e faço porque quero. Mas eu jamais me dou conta de que, na verdade, eu estou acreditando naquilo que me prende. Sim. Eu estou acreditando em grades. Eu não estou acreditando em algo que me liberta. Eu vou usar aqui uma que a gente já conversou algumas vezes, né? Aquela passagenzinha lá do apóstolo Paulo, que ele diz o seguinte: se foste encontrado, se foste chamado sendo escravo, saiba que pode ser livre. Agora, se você foi chamado sendo escravo e quiser continuar sendo escravo, seja. Então, se a gente pegar por aqui, pegando pela fé, sem entrar em aprofundamento de religiosidade, nada disso, apenas isso aqui. Eu posso acreditar que eu sou livre, mas eu sou livre dentro de uma cadeia, onde eu posso sair. Não é uma cadeia que está sendo imposta a mim, como aquela grade que eu falei anteriormente, a jaula. Não, então eu posso, por uma questão de acreditar tão profundamente, tão verdadeiramente numa coisa, como é mais ou menos o que está a nossa sociedade. A nossa sociedade vai para a rua, não vai? Mas é esse o sistema que a gente quer? E por que a gente não consegue abrir a porta dessa sociedade? Por que a gente não consegue sair disso? Não estou dizendo de regime político, não.
seja qual interpretação quem quiser dar. A verdade, o fato é que nós estamos cada vez mais aprisionados e todos nós temos a consciência de que somos livres e que fazemos aquilo que nós queremos e quando quisermos fazer. Mas a gente vive trancado em apartamento, vive trancado em condomínio. Sair às ruas hoje está cada vez mais difícil. A opção de lazer hoje é muito mais dentro de casa do que já foi antigamente, que a gente ia para a rua. Mas a gente vai acreditando que essa nossa opção, esse nosso viver é livre. E, na verdade, nós estamos vivendo dentro de uma sociedade cheia de restrições e grades e prisões. Né? Pois é, e aí eu não posso deixar de flertar com a ideia de que existe realmente pessoas absolutamente excepcionais. Você citou as grades literais e tem o Nelson Mandela. Quantos de nós, a gente tende a achar, não, todo mundo é livre, todo mundo está bem. Quantos de nós ficaríamos presos 27 anos, sendo que, acho que os primeiros 18 anos foi numa cela pequeníssima, numa ilha lá na África do Sul, o Mandela, e ele manteve a sua liberdade sartreana, continuou livre. Ele era um terrorista. Exato. Terrorista no sentido que se atribui àquele que parte para a luta armada contra o governo estabelecido. Vamos deixar bem definido isso. Ele era um revolucionário com as armas. Exatamente, mas era taxado de terrorista, e nessa condição foi preso como terrorista. Muito bem. Lá dentro transformou-se um pacifista como poucos existem na história da humanidade. Ele exerceu o seu livre-arbítrio naquela tarefa. A história do Mandela é uma coisa impressionante. Para mim, foi um dos maiores homens que a humanidade já gerou. E quem teve o privilégio de ir lá na África do Sul, como eu, há uns 5 anos, a formação que aquilo aconteceu em poucos anos, em termos históricos, é zero. Foram frações de segundos. E a transformação que houve lá, que você vê, que você cheira nas ruas. Então, novamente, é o papel, e aí a gente já deriva, é o papel do indivíduo, que muitas vezes é negado em certo discurso, que são apenas as condições históricas. Existem as condições históricas, sim, mas eu estou absolutamente convicto de que o Nelson Mandela ajudou muito a surgir estas condições históricas com a postura dele, em que até mesmo o sanguinário presidente holandês na época foi lá visitá-lo. Lá na cadeia, ele já não estava mais naquela celinha, ele já estava numa casa confortável. Não continuava, era uma prisão, mas era uma casa. E eles iam lá conversar com o Mandela, porque viram que a única maneira de sair daquele, porque aí eram massacres permanentes, era o Mandela. Ele foi uma espécie de Jesus Cristo, sei lá o que eu vou dizer, Mahatma Gandhi, mais Mahatma Gandhi, né? Então é incrível como é que este homem, literalmente, dentro de 4 paredes, e a cela era mínima, ele conseguiu essa transformação incrível. Eu acho que eu nunca vi uma coisa dessa. Eu acho que maior do que os grandes revolucionários, a esquerda e a direita, para o bem ou para o mal, eu acho que o Mandela é um caso único. Agora aí, o caso do Mandela ainda, né? É uma coisa curiosa pelo seguinte, ele tem um certo paradoxo se a gente pegar na questão da prisão, né? Então, relembrando aqui o apóstolo Paulo, se você foi chamado sendo escravo, aquela coisa toda, então veja bem, o Mandela, ele acreditava numa ideologia de libertação do seu povo através da luta armada, o que deu a ele a alcunha de terrorista e a cadeia, certo? Mas veja bem, ele acreditava profundamente naquela ideologia da revolução, da luta armada para a libertação do seu povo, e ele era livre. Ele estava solto, mas preso a uma ideologia. Sim.
Quando ele foi literalmente preso atrás das grades de ferro, é quando ele se liberta dessa crença e passa a ser um homem livre e se transforma. E de terrorista ele passa a pacifista. Perfeito. Colocação perfeita. Lembrando o que a André tinha falado, ele não ficou na repetição. Ele viu que era inútil, que aquilo ia prolongar ad eterno aquele morticínio, e as chances deles vencerem eram mínimas, porque quem tinha as armas todas eram os holandeses, e os holandeses nessa época preponderavam até sobre os ingleses, que foram outros conquistadores. Então ia continuar aquilo dali. E o próprio holandês já estava cansado também daquilo. Tem que olhar isso também. Ele também estava cansado daquele morticínio por razões pragmáticas, ou sei lá o quê, ou ver um lampejo de bonzinho nele, não interessa. O fato é que ele começou a negociar com o Mandela, porque ele viu inteligentemente que a saída... Então, o Mandela, você foi brilhante no que você falou. Ele parou de ficar naquele mesmo caminho, martelando, vamos tentar uma coisa diametralmente oposta. E teve a humildade de negociar com os brancos, de quem ele tinha sido algoz, né, praticamente. Ele tinha também, eles faziam emboscadas, emboscavam, morreram inocentes, brancos à beça também, morreram crianças. Conversei com negros lá na África do Sul, ele contava como é que era o negócio. A coisa era feia. Eles tinham uma coragem imensa, porque o poderio deles era comparado com os opressores, mas eles conseguiam, através de atos extremos, matar muita gente. Iam perder sempre, mas iam continuar. Aí o Mandela foi realmente uma coisa incrível, eu acho que incomparável a ele, assim, principalmente o Gandhi. Porque o Gandhi nunca foi revolucionário no sentido de guerras, né, de enfrentamento militar, né, muito mais um movimento pacifista, mas foi um movimento pacifista não foi de ficar lá deitado, não. Era um pacifismo superativista, e causava imensos problemas para o conquistador, o colonizador inglês, que não foi por ser bonzinho novamente. Acabou chegando à conclusão que era melhor dar liberdade para a Índia. Tem um parâmetro aí que pode ser, né, que é o seguinte, voltando de novo lá para o apóstolo Paulo, mas é só simbólico da coisa mesmo, né, porque, veja bem, o apóstolo Paulo também tem uma transformação nesse nível, né? Sim. Ele era um crudelíssimo fariseu perseguidor de cristão, e estava indo justamente para buscar uma carta branca para poder matar cristão mesmo, quando ele literalmente caiu do cavalo. E ali, quando ele cai do cavalo, ele consegue abrir a porta. Aliás, tem a simbologia bíblica, né, que ele fica cego. E aí ele chega em Damasco, ele é recebido por um cristão que vai ficar orando e se cai escamas dos olhos. Então não era bem as portas. Era a vista dele que estava cheia de escamas, ele não enxergava a realidade. Então ele, aquele fariseu crudelíssimo, se transforma no maior pregador do Evangelho de Jesus. Então tem uma transformação de um perseguidor cruel, sanguinário, para um pacifista pregador da libertação, nesse sentido do que veio ser a proposta de Jesus. Mas é apenas uma questão de paradigmas e de simbolismos, para a gente não entrar... É, uma coisa bem relacionada. A diferença que eu vejo dele parece uma coisa instantânea. O Mandela foi uma coisa, um processo de longos anos que ele foi exercendo a sua liberdade, de ver que aquele caminho ali não ia dar certo. No caso do Mandela, no primeiro as portas dele, quer dizer, ele estava livre, não tinha nenhuma prisão, mas as portas da caverna dele, usando agora aqui a história da André Amaralha, né? As portas da caverna dele estavam fechadas, porque ele não conseguia ver a possibilidade da transformação do povo dele de uma outra forma. Quando ele vai preso, e aí ele não tem mais a chave da porta real para abrir, diferentemente até do filme, né? Porque o filme a porta estava aberta, eles não saíram porque não saíam porque não queriam.
Mas lá ele abre a porta da caverna dele. E ele deixa aquele Mandela revolucionário, guerrilheiro, terrorista sair. E vem um outro. Então existe um processo de transformação que é dele, diferentemente também do caso do Paulo. Por quê? Porque o Paulo cai do cavalo é uma coisa metafísica. Não é uma coisa que ele tivesse passado por um processo de chegar ao entendimento daquilo. Ele teve uma queda do cavalo, mas foi uma coisa metafísica quando ele escuta lá Jesus dizer: Paulo, Paulo, por que me persegues? E ele cai. E depois você vai ver que é justamente um cristão que vai orar por ele, caem as escamas e ele passa a enxergar diferente. Né? Então, aí a gente vai ter uma diferença bem grande de Mandela para o apóstolo Paulo. Né? Só coloquei aqui como uma possibilidade de, porque um era cruel, perseguidor de cristão, e depois vira justamente segundo alguns, o fundador do cristianismo. Sim, normalmente é considerado o grande divulgador do cristianismo. Sem ele o cristianismo não teria chegado aonde chegou. Né? Bom, não sei se vocês têm mais alguma coisa a falar. Está aí a provocação. Bem, então. Boa discussão para quem se dispuser a tal. Obrigado pela acolhida aqui no Armazém de Quinquilharias. Deixa o endereço do teu blog. O meu blog não existe homônimo. Evidentemente sem o tio e é tudo junto. Não existe homônimo. Se puserem na barra do Google, vai aparecer. Tem aqueles HTTP, etc. tal, que eu nunca sei. Pura e simplesmente não existe homônimo. E eu pretendo botar este texto lá no blog. E quem sabe numa futura edição do fanzine, porque na próxima já está um outro texto engatilhado, que é um texto, já vou fazer um comercial aqui, que é uma resenha que eu fiz do magnífico livro de José Saramago, Prêmio Nobel português, maravilhosa criatura, As Intermitências da Morte. Então, mais uma vez, obrigado a essa oportunidade de estar aqui falando. E até a próxima. Obrigado ao Paulo Sérgio, que é o criador do fanzine, a minha direta cunhada Andréa Carvalho. E vamos em frente. E o café, né? Sim.